Olá, senhores. Nessa aula nós vamos começar o estudo da tanatologia forense. Tanatologia forense é o estudo da morte. Como você pode ver aqui atrás, Thanatos é o deus da morte. É bem verdade que o objetivo aqui não é se estabelecer aspectos sociológicos da morte, aspectos religiosos da morte, é estabelecer aspectos médico-legais. Qual é ou quais são os sinais que interferem nesse processo que é a cessação da vida? Quais são os sinais que são apresentados a partir do momento que aquele corpo, que aquele organismo vivo passa por alterações químicas, bioquímicas, que vão demonstrar que haverá ausência de vida? Então, o trabalho aqui, a análise aqui, não vai ser num campo, obviamente, campo religioso, não vai ser num campo sociológico, como disse. O objetivo não é saber o que acontece depois da morte, porque, por óbvio, ninguém sabe. Pelo menos ninguém voltou para contar. Cada um vai ter a sua crença, cada um vai ter a sua liberdade ideológica, religiosa, filosófica, política, para poder valorar determinado acontecimento, que para o direito traz repercussões jurídicas. Sabemos que com a morte está aberta a sucessão, artigo 8º do Código Civil, e com o princípio da saisine é transferido o patrimônio. Então este fato, muitas vezes um fato médico, ele se torna também um fato jurídico. Então o objetivo da tanatologia forense, no estudo da medicina legal, é estudar os fenômenos cadavéricos, os fenômenos transformativos do cadáver, os fenômenos conservadores do cadáver, sinais imediatos de morte, sinais tardios de morte, definição de morte jurídica, definição de morte no aspecto médico, causa médica da morte, causa jurídica da morte. Então, o objetivo desse estudo é analisar tudo isso que cerca esse evento chamado de evento morte. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar na tanatologia. Logia, como você sabe, é estudo thanatos morte. O estudo dos sinais que se relacionam com a morte. Quais são os sinais que vão apresentar que está se instalando o processo de morte? E a literatura médico-legal vai falar em sinais imediatos de morte e sinais tardios de morte. Dentro dos sinais imediatos de morte, nós vamos ver que esses sinais, também chamados de sinais abióticos imediatos, abiótico, ausência de vida, sinais abióticos imediatos, são sinais de probabilidade. Então, se eu estou ministrando aqui essa aula e eu morro por um infarto agudo do miocárdio, um infarto fulminante, ora, o meu corpo vai apresentar determinados sinais que aparentemente vão indicar que eu morri. São sinais preliminares, são sinais iniciais, por isso sinais imediatos de morte, mas não são, como vamos ver, sinais de certeza, são sinais sim de grande probabilidade. Então, se eu caísse morto aqui nesse momento, quais seriam esses sinais imediatos que eu poderia verificar? Eu não, né? Obviamente teria morrido, mas aquele que fosse fazer o exame do local de morte. Ora, o cadáver, aquele que morre imediatamente, ele vai apresentar ausência de tônus muscular, ausência de resposta a estímulos, flacidez muscular generalizada, face hipocrática, relaxamento dos esfíncteres. Além disso, parada irreversível do coração, parada cardíaca irreversível, parada da respiração, parada dos movimentos respiratórios de forma irreversível, ausência de pulso carotídeo, ausência de pulso radial, ausência de pulso femoral, ausência de resposta a estímulos, ausência de resposta à excitação elétrica. Todos esses sinais que eu acabei de narrar são sinais imediatos de morte. Então o meu corpo vai ficar flácido. Normalmente ele vai se apoiar no objeto, ele vai tomar a forma do objeto no qual ele se apoia. Se for o chão, vai ficar em decúbito dorsal, em decúbito ventral, em decúbito lateral. Se for em cima da mesa, ele vai ficar caído em cima de uma mesa ou de um objeto de apoio. Ele vai tomar a forma do objeto no qual ele se apoia. Por quê? Porque está presente uma ausência de tônus muscular, relaxamento dos esfíncteres, face hipocrática. Face hipocrática é a face cadavérica. Nós vamos ver um pouco mais à frente.
Então, ausência irreversível de batimentos cardíacos, cessação dos batimentos cardíacos, cessação dos movimentos cardíacos, de contração e relaxamento dos músculos cardíacos, cessação da contração da musculatura intercostal e, consequentemente, a cessação dos estímulos respiratórios de inspiração e expiração. Tudo isso são sinais imediatos de morte. Tudo isso são sinais que se verificam no momento que a morte está se instalando. Então vamos aqui em frente, na tela. Sinais abióticos imediatos de morte. Que sinais são esses? Perda da consciência, insensibilidade, imobilidade, abolição do tônus muscular, face hipocrática, que eu falei, também chamada de face cadavérica, relaxamento dos esfíncteres, inexcitabilidade elétrica, ou seja, ausência de resposta à excitação elétrica, cessação da respiração, cessação da circulação dos batimentos cardíacos. Agora note, nesses sinais abióticos, lembre que esse A aqui é um sufixo de negação, significa ausência de vida, por isso abiótico. Sinal abiótico imediato de morte. Não há sinal de certeza de que houve morte, de modo que esses sinais, como você pode ver, são sinais de probabilidade de morte. Ora, então você poderia perguntar, mas André, quando é que surgem então os sinais de certeza de morte? Os sinais de certeza de morte só surgem depois de algum tempo, de passado algum tempo. A gente vai ver que tempo é esse. Mas esses sinais abióticos, chamados então de tardios, consecutivos ou imediatos, esses sim são sinais de certeza de morte. E são 4. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas de antemão, já te adianto que eu tenho sinais imediatos de morte, que são esses que estão na sua tela, mas também tenho sinais tardios de morte. Esses sinais, probabilidade. Agora, quais são os sinais tardios de morte? São os sinais de natureza física, são sinais de natureza química. E esses sinais são evaporação tegumentar, resfriamento cadavérico, rigidez cadavérica e livores hipostáticos. Então, esses 4 fenômenos que nós vamos estudar, cada um deles, trazem aquilo que a doutrina usa chamar de sinais tardios, sinais consecutivos, sinais imediatos de morte. Esses sim, 4 sinais: evaporação tegumentar, resfriamento cadavérico, rigidez cadavérica e livores hipostáticos. Vamos examinar cada um deles. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos em frente. Ora, e aí surge uma outra pergunta que pode aparecer em prova, que é o chamado período de incerteza de Turdes. O que é o período de incerteza de Turdes, candidato? Joga na tela. Eu disse a você que existe um período em que nós temos inicialmente, num primeiro momento, os sinais imediatos de morte, mas disse que esses sinais imediatos que a gente viu no slide passado são sinais de probabilidade, E existe um hiato temporal entre esses sinais e o aparecimento dos chamados sinais tardios de morte. Quais são os sinais tardios de morte? São 4. 4 sinais tardios de morte. Primeiramente, evaporação tegumentar. Segundo sinal, rigidez cadavérica. Terceiro sinal, resfriamento cadavérico. E livores hipostáticos, livores de hipóstase. Ora, senhores, volta para mim. Entre o aparecimento dos sinais imediatos de morte, que são esses, sinais imediatos de morte, abióticos, sinais vitais negativos, que são sinais de probabilidade, ausência de movimento, insensibilidade, ausência à resposta a estímulos de origem elétrica, parada cardíaca e respiratória irreversíveis. São sinais de probabilidade. Entre o surgimento desses sinais e o surgimento dos sinais tardios, evaporação tegumentar, rigidez cadavérica, resfriamento cadavérico e livor de hipóstase, existe então um período de incerteza, porque esses sinais são sinais de certeza, estes são de probabilidade. Logo, do surgimento dos sinais de probabilidade até o surgimento dos sinais de certeza, existe então um período na tela,
um período de incerteza. Um período de incerteza. E Turdes deu nome a esse acontecimento de período de incerteza de Turdes. Ora, eu já tenho a presença naquele momento dos sinais imediatos, mas ainda não surgiram os sinais tardios. De modo que não há certeza se já houve a morte. Se não há certeza se já houve a morte ou não, o que você tem de fazer? Prestar socorro. Se há dúvida se está morto ou se está vivo, tem que chamar o médico, levar para o hospital, procurar socorro médico. Até que, com os sinais de certeza, aí sim, vai surgir os sinais tardios consecutivos imediatos de morte. Aí pode-se atestar, a gente vai ver um pouco mais à frente nos próximos blocos, quem é que vai atestar essa morte, né? E aí há várias possibilidades aqui, se a morte é natural, se a morte é violenta, mas antes disso vamos passar ainda por esses conceitos. Mas por hora, vale aqui trabalhar o chamado período de incerteza de Turdes. Muito bem. Sinais abióticos consecutivos. Já nesse slide, joga na tela, por favor. Já nesse slide, nós temos os sinais, então, que eu disse de certeza. Ora, são sinais abióticos consecutivos, também chamados de tardios, também chamados de mediatos. Tardios, mediatos ou consecutivos. Que sinais são esses? Número 1, evaporação tegumentar. Número 2, resfriamento cadavérico. Número 3, livores cadavéricos. Número 4, rigidez cadavérica. Volta para mim, por favor. Dentro desses sinais, senhores, o que ele vai te perguntar é o seguinte. Eu tenho aqui 4 sinais tardios consecutivos mediatos de morte. Quais desses sinais são sinais de ordem física? Quais desses sinais são sinais de ordem química? Isso sempre cai em prova de concurso em medicina legal. Aí você vai lembrar o seguinte, desses 4 sinais, 3 deles são fenômenos de natureza física. Somente um desses, que é o que eu vou deixar por último para explicar porque é o mais complexo, é um fenômeno de natureza química. Então, evaporação tegumentar, evaporação tegumentar, resfriamento cadavérico e livores de hipóstase, ou livores hipostáticos, são fenômenos físicos. Somente a rigidez cadavérica é um fenômeno de natureza química. André, o que significa ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Quando eu digo que o fenômeno é físico, senhores, significa dizer que quem explica esse fenômeno é a física. São leis da física. Quando eu digo que o fenômeno é um fenômeno químico, eu estou dizendo que quem explica esse fenômeno é a lei, ou leis, são teorias da química. Então, desses 4 fenômenos, apenas um é químico. O único que é químico é a rigidez cadavérica, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Resfriamento cadavérico, livores cadavéricos e evaporação tegumentar são fenômenos físicos. Tudo bem? Antes de começar a explicar esses fenômenos, lembrar você que o objetivo da tanatologia também é estudar não só os fenômenos de morte imediatos ou tardios, mas também os fenômenos destrutivos e conservadores do cadáver. Então nós vamos, por exemplo, estudar fenômenos que conservam aquele cadáver, como por exemplo a mumificação, como por exemplo a saponificação ou a adipoceira. Da mesma forma, vamos estudar fenômenos que destroem o cadáver, como por exemplo a maceração, a putrefação, ok? Bom, é isso que está basicamente nesse slide. Ora, uma outra pergunta que poderia aparecer antes de nós estudarmos cada um dos fenômenos cadavéricos imediatos ou tardios é perguntar ao candidato o que é face hipocrática. Face hipocrática, senhores, é a face do cadáver. Aí ele vai te perguntar assim, mas a face do cadáver, a face hipocrática com H, tem alguma expressão facial? Não. A face do cadáver, a face chamada de face hipocrática, é uma face serena, normalmente relaxada, com ausência de expressões faciais. E aí você tem que lembrar que a mímica facial é um sinal vital, é um sinal da vida. Se eu estou aparentemente feliz, sorrindo, se eu estou preocupado, se eu estou triste,
Todas essas mímicas faciais são expressões da vida. Então, a imagem da face do cadáver, que é a chamada face hipocrática, é marcada pela ausência de mímica facial. Então, joga na tela. Mímica facial, que eu acabei de dizer. A mímica facial, sinal de tristeza, de alegria, de preocupação, são típicas da vida. A expressão do cadáver, a face cadavérica, é uma face flácida e serena. Essa é a expressão do cadáver. Se tem expressão de dor, de ódio, de alegria, de espanto, tudo isso é típico dos vivos. Então aqui nós temos o que se chama na literatura de face hipocrática. Face hipocrática é também chamada de máscara, pode voltar para mim, é também chamada de máscara cadavérica. Então, face hipocrática ou máscara cadavérica, eu estou falando da mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Bom, outro conceito importante é o conceito de morte encefálica. Quando nós pensamos em morte encefálica, nós estamos pensando no encéfalo. Encéfalo. Eu poderia pensar que o encéfalo, tudo aquilo que nós temos dentro da caixa craniana, os ossos do crânio, nós vamos ver isso mais à frente. O crânio tem 8 ossos, frontal, occipital, 2 parietais, 2 temporais. 2 ossos fechando o crânio por baixo, esfenoide e etimoide. Dentro desta caixa, nós temos um órgão. O órgão que comanda todos os demais órgãos do nosso corpo. O órgão central, o órgão mais importante do nosso corpo, que é o encéfalo. Então, o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e mesencéfalo. Então, se eu pensar nas divisões do encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e mesencéfalo. Ora, para que eu tenha uma situação de morte encefálica, e aí nós vamos ver que a lei de transplante de órgãos e tecidos, que eu poderia pensar aqui numa definição jurídica de morte, vai dizer que só a morte na qual se autorize o transplante de órgãos e tecidos, artigo 3º desta lei, se tiver havido a morte do tronco encefálico. E é importante que você saiba que o tronco encefálico é formado pela ponte e pelo bulbo. Ponte, bulbo, essas duas regiões do encéfalo formam o que a literatura chama de tronco encefálico. Então, para que haja uma morte juridicamente falando, não basta que morra o cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo. Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo. O encéfalo é subdividido, então, em cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e mesencéfalo. O cérebro responsável pela vida de relação. O cérebro responsável pela vontade. Já o cerebelo responsável pelos movimentos finos, pelo equilíbrio. A ponte ou protuberância e o bulbo, no bulbo estão os centros cardiorrespiratórios. Então, para que haja parada irreversível de origem central do coração e dos movimentos respiratórios e da circulação, porque parou o coração, tem que parar o bulbo. Tem que parar a ponte, o bulbo, o tronco encefálico. Então, note, o encéfalo é formado por cérebro, região em que tem consciência e vontade. Cerebelo controla o equilíbrio e a coordenação motora, movimentos finos. Ponte ou protuberância possui importantes centros nervosos. O bulbo contém os centros cardiorrespiratórios. Então, senhores, nós temos aqui a chamada morte encefálica. Mas aí o examinador vem para você e pergunta assim, candidato, como é que pode ser diagnosticada a morte na rua? Porque a morte encefálica eu só consigo diagnosticar no hospital. Só que o camarada é encontrado caído no chão e aparentemente não respondendo a estímulos, com face hipocrática, com flacidez muscular generalizada. E aí a pergunta é, aqui eu vou fazer um diagnóstico de morte, mas no meio da rua. Então, diz a literatura, o diagnóstico de morte no meio da rua é feita pela chamada morte cardíaca. Joga na tela. Como se faz o diagnóstico, candidato, de morte no meio da rua? Ora, vai se verificar a ausência de sinais de circulação,
de respiração, ou seja, chamada morte cardíaca, por meio da verificação dos pulsos, está escrito errado aqui, pulsos arteriais e dos movimentos respiratórios. Tranquilo? Já falei que quando eu toco nessa região anatômica do meu corpo, aqui é o punho, mas aqui no punho existe o chamado pulso radial. Eu também tenho o pulso carotídeo, também tenho o pulso femoral aqui embaixo no fêmur. O coração, quando ele faz movimentos de sístole, ele expulsa o sangue, vimos nas aulas passadas, o sangue sai do ventrículo esquerdo, entra na artéria aorta e é distribuído para todo o corpo, com uma determinada pressão. Pressão essa que foi produzida pela contração de um músculo cardíaco que é o ventrículo esquerdo, expulsando e jogando sangue dentro da artéria aorta com grande pressão. Essa pressão, ela faz com que essas artérias dilatem, elas pulsem. Então, quando eu falo impulso arterial. A morte na rua, eu estou verificando por ausência de pulso arterial. Pulso não é isso aqui não, ó. Isso aqui é o punho. Pulso é esse movimento que a artéria faz dilatação pela passagem em grande pressão dentro da sua luz. Passagem do sangue dentro da sua luz sendo impulsionado por grande pressão vai gerar um movimento, um pulso. Por isso as artérias são pulsáteis. As veias não pulsam, mas as artérias pulsam. Então o diagnóstico de morte na rua é pela ausência de pulso arterial, carotídeo, radial, femoral. E além disso, que denota, obviamente, a parada da circulação, porque o coração parou. Na verdade, eu estou fazendo um diagnóstico ali de morte cardíaca. Mas lembre que eu posso estar em parada cardiorrespiratória reversível. Então, para efeitos de atestado de óbito, por exemplo, tem que se verificar não a morte cardíaca, mas tem que se verificar a morte do tronco cerebral. Isso está na lei de transplante de órgãos e tecidos. Então, na tela. A morte, então, juridicamente falando, é a morte chamada de encefálica. Lei 9434 de 97. Morte cerebral, além de morrer o cérebro, é indispensável que ocorra a morte do tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? É o somatório da ponte mais o bulbo. Então, para dizer que houve morte encefálica, não basta morrer o cérebro. Se morrer o cérebro, está em estado de coma, que pode até ser irreversível. Mas o coração ainda bate e o pulmão ainda respira. Por quê? Porque os centros cardiorrespiratórios estão não no cérebro, estão no bulbo. Então, enquanto não houver a morte do bulbo, do tronco cerebral, da ponte do bulbo, não é considerado cadáver para efeitos da lei de transplante de órgãos e tecidos. Ora, então na tela, por favor. Isto é, deve haver a morte da ponte e do bulbo, que é a sede dos centros cardiorrespiratórios. Sinal de certeza de morte, então, para fins de transplantes de órgãos e tecidos humanos. Lei 9434/97, morte encefálica. Além da morte cerebral, exige-se a morte definitiva da atividade do tronco cerebral, como eu acabei de falar. E aqui, senhores, ó, número 1, o cérebro. Número 2, o cerebelo, movimentos finos, equilíbrio, mas tem que morrer essa parte aqui, ó. O 3 e o 4, a ponte e o bulbo. Tranquilo? Dúvidas? Muito bem. Bom, outro ponto importante que pode ser perguntado aqui é, no Brasil, quando pensamos em morte, prevalece a regra da primoriência ou da comoriência? Isso é o que nós examinamos no artigo 11 do Código Civil. Ora, diz a lei civil que deverá o perito, chegando no local de morte violenta em que tenham 2, 3, 4 pessoas, muitas vezes da mesma família, mortas. O perito, por critérios técnicos, deverá, no seu laudo, indicar quem morreu primeiro. Então, João morreu primeiro que Maria. João era pai de Maria, ou vice-versa. Maria era mãe de João. Então, tecnicamente falando, diz a lei civil, deverão os peritos, por critérios técnicos, apontar a primoriência. A primoriência não é presumida no Brasil, como é em outros estados, em outros países. Quando falo estados, falo países.
Ora, no Brasil, a presunção é de comoriência. Isso pode ser uma questão de prova. A primoriência, o que significa primoriência? O perito, por critérios técnicos, determinar quem precedeu ao outro no momento da morte. Estava no local de morte violenta, por um acidente, a casa desabou. A casa desabou e caiu na cabeça de João e Maria, que estavam no quarto, vendo televisão. Só que quando bateu na cabeça de João, João morreu naquele momento. Maria ainda sobreviveu 2, 3 horas até a chegada do socorro, foi levada para o hospital e morreu. Nesse caso é fácil saber que João morreu primeiro do que Maria. Mas imagine numa situação em que não fosse possível se estabelecer quem morreu primeiro. Aí a lei brasileira, no artigo 11, vai dizer: se os peritos não puderem, por critérios técnicos, estabelecer qual dos dois morreu primeiro, ou seja, se eles não puderem apresentar tecnicamente um critério de primoriência, vai se presumir que ambos morreram ao mesmo tempo. Então haverá aqui o artigo 11 do Código Civil, que é uma presunção de comoriência. Na tela, por favor. Primoriência e comoriência, artigo 11 do Código Civil. Quando for possível, após a autópsia, a perícia, o perito deverá determinar quem precedeu o outro no momento da morte. Então, o que a lei civil está fazendo aqui? Está trazendo a primoriência. Aqui está a primoriência. Isso é a determinação da primoriência. Então, a primoriência, ela deve ser comprovada na autópsia, como diz a lei. Como diz a lei, aqui, ó, olha o artigo 11. A primoriência deve ser comprovada na autópsia. Só que diz a lei civil, quando não for possível, por critérios técnicos, estabelecer se um dos dois morreu primeiro do que o outro, o que diz a lei? Quando não for possível tal determinação, o direito civil entende que ambos morreram simultaneamente. Em outras palavras, a nossa lei, a lei brasileira, traz uma presunção, sim, mas uma presunção de comoriência e não de primoriência. A primoriência até é possível no Brasil, mas não presumida, e sim comprovada. Em outros países, você tem a presunção de primoriência. Então, chega num outro país cuja legislação diz: se no momento da morte os peritos não podem determinar tecnicamente quem precedeu ao outro no momento da morte, presume-se que o mais velho morreu primeiro do que o mais novo, que a mulher morreu primeiro do que o homem, ou que o homem morreu primeiro do que a mulher. Então aqui, em legislações que acabam por seguir essa linha, haveria uma presunção de primoriência. E aí, senhores, vejo aqui uma possível questão de prova. Então, no Brasil, a presunção é de quê? De primoriência ou de comoriência? No Brasil, a presunção é de comoriência. Mas não pode ter primoriência no Brasil? Pode, desde que isso seja, conforme o artigo 11 do Código Civil, comprovado tecnicamente no momento da autópsia pelos peritos. Mas se os peritos não conseguirem comprovar tecnicamente, não tem importância, aí a gente presume a comoriência, que ambos morreram ao mesmo tempo. Isso tem efeitos jurídicos? É óbvio, senhores, que tem. Acabei de falar isso no início desse bloco. Quando ocorre a morte, que é um fato natural que tem interesse para o direito e acaba tendo natureza jurídica de fato jurídico, este fato jurídico traz consequências do ordenamento jurídico. Com a morte, artigo 8º do Código Civil, cessa a personalidade, está aberta à sucessão. Princípio da Saizine, aberta à sucessão, naquele momento, o patrimônio, os bens do decujus é transferido para os seus herdeiros imediatamente. Então, saber quem precedeu o outro no momento da morte, obviamente tem grande relevância jurídica. Medicina legal, medicina atuando para explicitar determinadas questões que vão desaguar em consequências jurídicas, comoriência e primoriência. Concluindo, então, no Brasil a comoriência é presumida, só que deve-se obrar em favor da primoriência, sempre com aspectos técnicos para comprová-la. Se não for possível, presume-se a comoriência. Tudo bem? Chegando ao final deste bloco,
No próximo bloco, começaremos a examinar efetivamente os sinais de morte, os sinais tardios, sinais consecutivos imediatos, evaporação tegumentar, livores cadavéricos, rigidez cadavérica e resfriamento cadavérico. Então, no próximo bloco, começaremos a enfrentar esses sinais tardios, sinais de certeza de morte. Aguardo os senhores lá para darmos continuidade. Um abraço, fiquem com Deus.